vez a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Quantos estão felizes por estarem aqui na casa do Senhor, por estarem respirando, por estarem vivos? Porque mais um dia o Senhor nos deu, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Tem uma palavra que está no meu coração, que o Senhor colocou, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Só eu que não. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Repita comigo essas palavras: graça, paz, misericórdia, consolação, salvação. Vamos de novo? Graça, paz, misericórdia, consolação, salvação. Amém. Vamos continuar lendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Amém, irmãos? O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Bendito seja quem? Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias e que é o Deus de toda a consolação. Eu queria saber quantos aqui, talvez você não precisa nem responder, só você sabe. Eu vou levantar a mão, mas os irmãos não precisam levantar a mão. Quantos aqui estão passando por alguma dificuldade na sua vida? Não precisa responder. Você e Deus sabem. Amém? Quantos aqui estão passando por algum problema? Quantos aqui estão passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade? Pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, pode ser uma dificuldade na área emocional, ou pode ser uma dificuldade na área física, uma doença, uma enfermidade. Se você, como eu, está passando por alguma dessas coisas, pelo menos uma, talvez você esteja passando por várias, eu quero te dar uma notícia: você é bem-aventurado. Amém? Você é bem-aventurado. Que palavra é essa? Que coisa é essa? Nós buscamos tanto o bem-estar, não é, irmãos? Porque isso é natural do ser humano. Eu busco isso. Nós buscamos estar bem. Nós buscamos aquilo que é melhor, aquilo que nos alegra, aquilo que nos dá prazer. Nós não medimos esforço para essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: tende por motivo de muita alegria o passardes por várias tribulações. Como diz uma palavra, é antagônico, né? É totalmente contrário daquilo que a gente busca, é totalmente contrário daquilo que a gente quer. O apóstolo Tiago, ele diz: irmãos, tende por muita alegria o passardes por várias tribulações. Muitas vezes a gente passa por tribulações, por muitas, né, irmãos? Quem não passa por tribulação não é feliz não, viu, irmão? Quero te dar uma notícia: se a sua vida vai tudo bem, eu quero te falar uma coisa: você não é feliz. Tem tomate ali não, né, irmão? Você jogar em mim não, né? Ovo. Mas é a palavra de Deus que fala, irmãos.
A palavra de Deus diz que nós devemos estar felizes por passar pelas tribulações. Oh Senhor, como eu amo as tribulações. Mas me livra delas, Senhor. Em nome de Jesus, nos livre de cada uma delas. Que o Senhor possa pegar pela sua mão, possa te arrancar das tribulações. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão: é necessária a tribulação. Sem tribulação ninguém busca Deus. Sem problemas nós não buscamos o Senhor. Se a sua vida vai tudo bem, dificilmente eu e você nos lembraríamos de Deus. Isso é uma verdade e que não pode ser mudada. É por isso que a Bíblia diz: tende por alegria, bem-aventurados sois quando passardes pelas tribulações. Feliz, o que é bem-aventurado? Mais do que feliz. Você é mais do que feliz quando você estiver passando por uma tribulação. Nós vamos entender por quê. Calma, vamos continuar, verso 4. Vamos voltar para o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aleluia. Primeira coisa, primeiro benefício da tribulação. Primeira coisa que nós vamos receber quando nós somos consolados e vamos para os pés do Senhor: nós recebemos o consolo dele mesmo. Nós somos consolados por Ele. Aqui diz que Deus é o Pai da consolação. Assim como o diabo é o pai da mentira, Deus é o Pai da consolação, meu irmão. Jesus, quando estava falando para os seus discípulos que era necessário que Ele fosse ao céu, que Ele morresse e que Ele ressuscitasse e fosse aos céus, os discípulos começaram a se entristecer em seus corações, porque estavam muito acostumados com a presença de Jesus, a presença física de Jesus aqui na terra. E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Se vocês me amassem, vocês entenderiam e vocês saberiam que era necessário que eu fosse. Porque se eu não for, Ele não vem. Quem que não vem? O Consolador. Amém, meus irmãos? Deus é o Pai das consolações e Ele nos consola através do Espírito da consolação, o Espírito Santo de Deus que nos consola. Ele é quem entra com você. Muitas vezes o Senhor não vai te livrar dos problemas. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai passar juntamente com você. Foi assim que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, quando eles estavam escravos. Que aqueles 3 rapazes, homens de Deus, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, que era de Baal. A estátua era de Baal. O rei Nabucodonosor foi quem mandou fazer. Eles não se prostraram diante daquela estátua. E a lei dizia que quem não se prostrasse diante dela ia ser lançado no fogo ardente. E aqueles 3 não se prostraram. E eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Está na mão dele. Eu não vou me prostrar e pronto. Então, meus irmãos, já que eles tomaram uma atitude de fé e de ousadia diante do rei, dizendo que não iria se prostrar, o que a gente poderia pensar era assim: mas Deus podia tanto ter livrado eles da fornalha, né? Se a gente estivesse lá ao vivo, se a gente não soubesse o final da história, né? E aí vemos eles sendo amarrados, aqueles 3 homens, e sendo jogados naquela fornalha, e a gente iria pensar: mas poxa, é por causa de Deus que ele não está se dobrando. Deus poderia mandar o anjo dele, Deus poderia mudar essa circunstância, Deus poderia fazer alguma coisa para que eles não fossem lançados naquela fornalha. Eu pensaria dessa forma. Mas o que Deus fez? Quando o rei mandou lançar os 3 e foram lançados na fornalha, que o rei olhou lá de cima e viu, e perguntou: quantos nós jogamos dentro da fornalha? E responderam para o rei: 3. Ele falou assim: mas eu estou vendo 4.
O que quer dizer isso? Meu irmão, o quarto é o Senhor. É Ele que entra com você. Talvez Ele não te livrou ainda. Escreva bem isso, ainda. Talvez Ele ainda não te tirou deste lugar que você se encontra, de desconforto, deste lugar de aperto, deste lugar de dificuldade, de tribulação, de angústia, de medo, de depressão, de pobreza. Talvez Ele ainda não te tirou desse lugar, mas sabe do amor, Ele está com você nesse lugar. Amém, meus irmãos? É a palavra de Deus que nos garante isso, porque Ele é o Pai das consolações e das misericórdias, foi o que nós lemos aqui. Ele é Pai de misericórdia, Ele se compadece de mim, de você. Na hora certa, Ele vai te livrar, amém? Confie nele e Ele vai fazer. Vamos para o verso 5. Primeiramente, foi o que eu disse no verso 4, que a primeira coisa que acontece é que Ele te consola. Você recebe o consolo dele mesmo. Pode ser que Ele mande alguém, ungido, um pastor, uma mulher, um homem de Deus, para te consolar. Ele manda também, mas a melhor consolação é dele. Vem diante dele. E quando nós estamos passando por dificuldades, aí nós nos lembramos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero a tua alegria. Senhor, me tira desse lugar. Nós vamos para os pés do Senhor, irmãos. E aí é nesse lugar que você se encontra com Ele e que você tem uma experiência tremenda, uma experiência maravilhosa. Você conhece o Pai da consolação. Você recebe o Espírito da consolação e o Espírito da misericórdia. Ele te consola e aí Ele te prepara para te tirar daquele lugar. A segunda coisa que acontece é que você, a partir daí, está habilitado para ser um agente consolador. Nós lemos aqui, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ele está te habilitando, meu irmão, amém? Quando você está passando por dificuldades, por problemas, saiba de uma coisa: o Senhor está te capacitando para você mesmo ser um consolador, para você ser um agente consolador aqui na terra. Aonde você for, você vai ver as pessoas que estão necessitadas de um consolo, de uma palavra, de algo, e é você quem Deus vai usar, amém? Isso é uma graça de Deus. Verso 5: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é totalmente diferente daquilo que eu e você somos acostumados de ouvir. Eu vou repetir: o Evangelho é totalmente diferente daquilo que eu e você somos acostumados a ouvir. Não tem nada a ver. O Evangelho não é aquele que tem uma gigantesca prateleira aqui no fundo e que você e eu possamos nos achegar ao balconista da prateleira e falar: olha, meu problema é esse, resolva. Como uma pessoa que está enferma e vai na farmácia e pede o seu medicamento e o balconista da farmácia vai lá e te dá. O Evangelho não é assim. O Evangelho não tem essas coisas de você: meu problema hoje é esse, então eu vou atrás de Deus para isso. O meu problema é esse, eu vou atrás e vou receber. Ele te dá sim. Mas a proposta do Evangelho não é essa. Aqui diz, no versículo 5: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Você que passou para além dos crentes, você que agora foi regenerado, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que não era filho, mas agora é filho do Deus vivo, você que estava no império das trevas e agora passou para o reino do Filho do seu amor, é para você que eu estou dizendo isso, e para mim. As aflições de Cristo são abundantes em nós, não tem como ser mudadas.
Mas Ele não tem isso para sempre para você. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todos os propósitos de Deus. Há tempo de ser atribulado e há tempo de sair da tribulação. Amém, irmão? Há tempo de estar enfermo e há tempo de ser curado. Amém? Há tempo de estar na pobreza e há tempo de estar na abundância, na riqueza. Nós devemos, como o apóstolo Paulo, saber nos comportar em todas as nossas situações. Temos que saber nos comportar na tribulação, na angústia, na tristeza, na pobreza, como também na alegria, na paz, na abundância. Temos que ser gratos a Deus diante de todas essas coisas. Mas a proposta de Deus, meu irmão, é te ensinar e é me ensinar. E a escola de Deus não é como aquela que nós vamos, que tem ar-condicionado, que tem cadeiras confortáveis, que tem professores que nos dão notas sem que nós mereçamos. A escola de Deus, nós não pulamos lições. Na escola de Deus é diferente. Nós aprendemos por meio da tribulação. É só por meio da tribulação, pode ter certeza. Se você, como eu, se encontra no meio de alguma dessas tribulações, saiba de uma coisa: você está na escola de Deus. Seja bem-vindo. Amém? Que ano você está? Que nota você está recebendo do seu professor chamado Jesus Cristo? Amém? Que nota você está recebendo dele? Você tem que ser aprovado. Amém, crianças? Temos que ser aprovados. Verso 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então a palavra para mim e para você é paciência. Se você se encontra neste nível, neste lugar, a palavra de Deus para mim e para você é paciência. Diga para o seu irmão: paciência. Aleluia. Vamos ter paciência. Verso 7: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim serei também da consolação. Amém? Então, já que nós participamos das aflições de Cristo, uma coisa é certa: vamos participar da consolação. Amém? Este problema, esta situação que você está, não é para sempre. Ela tem data de validade, ela tem data determinada, ela tem data para ser mudada. Tenha paciência, tenha calma, busque o Senhor. Eu só quero te falar uma coisa: se tudo estiver bem na sua vida, você não se lembra dele. Se tudo vai bem na sua vida e na minha, nós não nos lembramos do Senhor. Até nos lembramos muitas vezes, mas não nos esforçamos. Buscamos a Ele quando é conveniente, quando não tem o jogo da seleção. Buscamos o Senhor quando nós estamos bem. Quando tudo vai bem na nossa vida, nós só buscamos Ele quando hoje eu não estou fazendo nada mesmo, hoje eu vou lá. Mas quando nós estamos em aperto, nós nos lembramos dele, nós acordamos de madrugada, nós vamos para o monte, nós jejuamos. Aí é a hora de receber a consolação. Se você não está em nenhuma tribulação, se você está tudo bem, observe a sua vida como está diante de Deus. Observe a sua vida. Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem desejado a presença de Deus? Você tem estado na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão da leitura da palavra? Você tem lido a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta na leitura da palavra? Quanto tempo você gasta na oração? Você tem estado em comunhão com os irmãos? Se a sua resposta é não, é porque tudo vai bem na sua vida. Porque você não precisa de Deus. Porque talvez o seu dinheiro, ele é suficiente para você. O seu dinheiro, quando você está em aperto, você compra, você paga.
Você não precisa orar para Deus te abençoar. Talvez a sua saúde vai bem. Você não precisa orar para que Deus te cure. Talvez o seu casamento está bem. Você não precisa orar. Mas, irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: tende por motivo de muita alegria o passares por várias tribulações, para que nós possamos nos achegar a Ele. Nós nos achegamos a Deus. Poucas pessoas se lembram de Deus quando tudo vai bem. Pouquíssimas. Quando tudo vai bem, nós não nos importamos, nós não damos importância, nós não damos valor. Mas quando estamos em aperto, santo aperto, que Deus possa tirar cada um dos irmãos dos seus apertos aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que seus dias de aperto estão contados, que a glória e a misericórdia de Deus, que a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, ela possa te alcançar, e que ela possa pegar pela tua mão e te arrancar deste lugar de aperto, de tribulação. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo essa palavra, em nome de Jesus. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Meu Deus do céu, que o Senhor possa me livrar e te livrar desse tipo de desespero. Você já imaginou você se desesperar e desejar a morte por causa do problema que você passa? Como disse Paulo, ainda não suportaste até o sangue. Ele aqui disse que ele chegou no ponto que ele não suportava mais. Desejamos a morte. Ó morte! Ele clamou pela morte. Por quê? Porque Paulo, ele sabia o que estava lhe aguardando, o que estava lhe esperando. Por isso ele diz: para mim o morrer é lucro. O morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou lucrar, porque eu vou ganhar uma passagem diretamente para a glória. Estarei lá com ele descansando. Para mim o morrer é lucro. Ele disse: de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Amém, irmãos? Paulo já disse que tinha a sentença de morte nele mesmo. Estava sentenciado à morte. Mas sabe para que ele disse? Para que a confiança dele não estivesse nele mesmo. Samuel, por favor, sente-se aqui na frente. Paulo disse isso para que ele não confiasse no braço dele, porque senão ele ia falar assim: não, meu trabalho me deu o descanso, não, o meu trabalho me tirou deste lugar apertado, eu trabalhei demais, eu me esforcei, eu acordei de madrugada, eu fiquei até de noite trabalhando, é por isso que eu não estou em dificuldade. Então ele disse: eu fui sentenciado à morte, estava destinado à morte, mas aquele que tem a misericórdia, aquele que ressuscita dos mortos, ele é quem me tirou de lá. Amém, irmãos? Para que eu não tivesse confiado em mim mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por dificuldades, por problemas, para que nós possamos compreender que sem o Senhor nós não somos nada. Se não for a graça e a misericórdia, se não for a paz, se não for a consolação, se não for a salvação, se não for a intervenção do Espírito Santo, meus irmãos, como a Bíblia diz, há muito tempo já teríamos padecido, já teríamos sido jogados na cova, se não fosse a graça de Deus que estivesse do seu lado. Sabe por que você e eu estamos vivos até hoje? Por causa da graça, por causa da paz, por causa da misericórdia, por causa da salvação de Deus. É por isso que nós estamos salvos, estamos vivos, respirando, estamos ainda aqui nessa terra com os nossos dias contados. Mas é por causa da graça, é só pela graça. Amém, meus irmãos? Não confie em você mesmo, não confie no seu braço, não confie na sua inteligência. Deposite a sua esperança naquele que ressuscita os mortos. Aleluia. Verso 10: o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que
que também nos livrará ainda. Amém? Ele diz que ele foi livrado dessa grande morte. Aquele que ele esperava, ele foi quem agiu e quem o livrou. Mas ele diz, e livrará ainda. Por que, meus irmãos, que ele diz, e nos livrará ainda? Meus irmãos, porque enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades. Mas saiba de uma coisa, aquele que é o Pai das consolações e das misericórdias, Ele vai passar com você. Não se esqueça disso não, meu irmão. Não te esqueça disso. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por que elas se renovam dia após dia, a cada manhã? É porque todos os dias nós precisamos de misericórdia. E a graça e a paz é o próprio Senhor Jesus dentro de nós. Aleluia. E a misericórdia é a ação dessa graça. Aleluia. Verso 11: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas não foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos uns dos outros. Não existe ninguém autossuficiente, não existe ninguém que possa viver a sua vida sozinho nessa terra. Você não pode andar sozinho, eu não posso andar sozinho. Não pense que você pode andar sozinho. Você precisa estar em comunhão. Você precisa estar na comunhão da igreja. Aqui o apóstolo Paulo está retribuindo a igreja. Verso 11: ajudando-nos também vós com orações por nós. A igreja ajudou Paulo na oração. A igreja estava intercedendo pelo apóstolo Paulo, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. A igreja necessita andar em comunhão. Eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha ajuda. Nós não podemos andar sozinhos. Ainda que você seja milionário, você precisa do seu irmão. Amém, irmãos? Vira a página da sua Bíblia ali, capítulo 2, verso 14 ao 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Amém? Vamos dizer isso? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Agora vamos continuar. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Irmãos, a tribulação vai gerar alguma coisa em você especial, que o apóstolo Paulo chamou de o bom perfume de Cristo. Como é bom estar perto de uma pessoa que está cheirando, não é? Quando a minha esposa está cheirosa, é bom estar do lado dela. Quando ela não está também. Mas tem algumas pessoas que quando não estão cheirando bem, a gente quer se afastar, não é assim? Por isso que nós devemos ter o bom perfume de Cristo. Porque as pessoas vão gostar de estar perto de você. As pessoas têm gostado de estar ao seu lado. Quando você chega, as pessoas correm para estar junto de você. É porque você tem um bom perfume de Cristo. Você cheira bem. E a tribulação gera isso. Quando vai se extrair as essências das árvores, das plantas, tem que esmagar elas, tem que triturar, tem que espremer para sair uma gotinha de essência. Nós também é assim. Quando Deus quer fazer um bom perfume de você, Ele te esmaga. Comigo também. Ele te aperta, te bota na prensa.
ele te espreme. Aí de um grande galho sai uma gotinha, mas sai o bom perfume de Cristo. Agora, onde você estiver, você vai exalar esse perfume, e os demônios não vão suportar esse cheiro. Eles vão falar: opa, aqui tem cheiro de perfume de Cristo, eu vou vazar desse lugar. Eles saem. Mas aqueles que são chamados pelo Senhor, eles serão atraídos pelo bom perfume de Cristo que está na sua vida. Mas isso é possível através da tribulação, através do aperto, da fornalha da aflição, que é onde Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, age. Amém? Ainda em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém? Aqui no capítulo 3 todo está falando do ministério da nova aliança. Está dizendo que é superior ao ministério da velha aliança, que Moisés era o chefe. A velha aliança veio por Moisés, a lei veio através de Moisés, mas a nova através de Cristo, e nós fazemos parte da nova aliança. Então, portanto, ele diz: tendo este ministério da nova aliança, que é superior, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não vamos desfalecer, não vamos desanimar. As tribulações são muitas, mas eu te digo uma coisa: não desfaleça, porque na hora certa o Senhor vai te socorrer, em nome do Senhor Jesus. Vamos pular para o verso 8: em tudo somos atribulados. A pastora Juliana acabou de ler isso aqui. Não sei se foi porque o pastor Gênesis mostrou lá, eu falei para ele meditar nesse capítulo, né? Hoje eu escrevendo lá para ele, me comunicando através da internet, eu falei: medita nesses versos. Mas foi uma bênção você ter falado, já foi refrescando o nosso espírito. Então o verso 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. As tribulações vêm, mas nós não seremos angustiados. Amém, irmãos? Perplexos, mas não desanimados. Vão acontecer situações na sua vida que você não vai entender. Talvez você já está nesse momento. Talvez você se encontre num momento de perplexidade, onde você está olhando para uma situação que você se encontra e você talvez não vê saída. Talvez você está assim, perplexo, atônito, tentando compreender aonde você está. Que lugar é esse? Por que eu estou nesse lugar? Mas a palavra diz: perplexos, mas não desanimados. Não desanime, meu irmão. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir confiando no Senhor, em nome de Jesus. Verso 9: perseguidos, mas não desamparados. Você tem sofrido perseguições? O diabo tem se levantado contra a sua vida? Em que área? Não desanime, porque você não está desamparado. Amém? Você talvez está em perseguições, mas você não está sozinho. Você não está desamparado. O Senhor não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não te largou. É o momento. Vamos meditar no que Salomão disse: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Para todas as coisas, quando ele diz, ele fala para todo o propósito de Deus. Então quer dizer que é propósito de Deus. Deus está querendo que você exale o bom perfume de Cristo. E talvez se a minha vida e a sua vida estiver tudo bem, nós não vamos nos preocupar, nós não vamos buscar, nós não vamos jejuar, nós não vamos vigiar, nós não vamos orar. Mas quando nós nos encontramos em aperto, em dificuldade, nós vamos para os pés do Senhor, e a Bíblia diz que Ele de maneira nenhuma nos lançará fora. Amém. Verso 10, verso 9 ainda: abatidos, mas não destruídos. Irmão, se ainda existir uma gotinha de fôlego aí, não desista, porque você não será destruído. Há esperança para aquele que confia no Senhor. Ainda que a árvore seja cortada, ainda que você seja cortado, há esperança, porque aquele que faz todas as coisas, Ele pode fazer brotar uma flor, Ele pode fazer brotar uma árvore ainda
naquilo que foi cortado. Por isso há esperança para a sua vida. Não desanime, não se desespere, não seja abatido em nome de Jesus. Verso 10: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então aqui ele diz: para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo e no seu corpo, o que tem que acontecer? Temos que trazer a mortificação no nosso corpo. Verso 10: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Nós temos que matar o nosso corpo, matar o nosso ego, matar as nossas vontades, matar os nossos prazeres carnais. É através disso que nós vamos manifestar a glória de Jesus, a vida de Jesus. Porque se eu estiver vivendo ainda os meus deleites, os meus prazeres, os meus pensamentos, Jesus não pode viver em mim. Paulo diz: agora já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive é Cristo. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo para satisfazer a vontade daquele que se entregou por mim, por amor. Amém, amém, meus irmãos? Eu tenho que viver agora, não mais para mim, mas para Ele. E é assim que nós mortificamos a carne, e é assim que nós recebemos a glória de Deus, é assim que nós manifestamos a vida de Deus. Não tem como eu exalar o bom perfume, não tem como eu exalar a vida de Deus, se quem vive sou eu. Se os prazeres são os meus e não os dele, se as ideias são as minhas e não a dele, se os projetos são os meus e não dele, então eu não estou manifestando nada dele, é tudo meu. É por isso, meus irmãos, que Ele nos esmaga. É por isso que Ele nos coloca em certos lugares nas nossas vidas de dificuldade, para que nós possamos compreender. Em nome de Jesus vai ter o tempo que Ele vai nos tirar desse lugar. Aleluia. Verso 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Como eu disse, o Evangelho é totalmente diferente daquilo que nós somos acostumados de ouvir. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que nós devemos nos alegrar nas tribulações, mas sabendo que Ele vai nos tirar dela. A verdade do Evangelho não é que agora você vem para cá, que a sua vida acabou o problema, agora não tem mais problema na sua vida, agora tudo vai bem para você na sua casa, agora você vai ser próspero, vem para cá e nunca mais você vai ter problemas. Nós ouvimos isso direto. Isso não é o Evangelho do Senhor, isso não é a palavra da verdade. A palavra está sendo liberada aqui. Com certeza Ele entra com você na dificuldade e Ele te tira de lá. Ele é quem é o seu refúgio, é Ele quem vai te colocar no alto retiro, e você vai brilhar, porque a luz do Senhor é que vai brilhar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Verso 13, verso 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nós estamos... Isso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Outra coisa que nós devemos aprender, meus irmãos, é isso. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Então você tem que falar. Como está escrito: crie, por isso é que falei. E, portanto, nós cremos, por isso falamos. Meus irmãos, nós só vamos conquistar, nós só vamos conseguir as coisas quando nós falarmos. É por isso que nós devemos orar. Orar é falar. Devemos falar, devemos declarar a palavra, devemos profetizar. Porque primeiramente nós cremos, depois nós falamos, aí nós tomamos posse em nome de Jesus. Verso 14: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos,
Faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? O que é o homem exterior? Existe o homem interior e o homem exterior. O homem exterior é esse aqui que você está vendo. É a carne. Esse corpo físico que você está vendo. É o homem exterior. É aquilo que o homem vê. O homem olha somente a aparência. O homem só vê a fisionomia. Mas a Bíblia diz que Deus vê o que está lá dentro. Ele vê o homem interior. Aqui no exterior, nós podemos muitas vezes até disfarçar, usar máscaras, usar capas. Nós nos disfarçamos muitas vezes muito bem. Muitas vezes somos como aquele máscara, né? Ou o mestre das máscaras, aquele que se disfarça como o Superman, o Batman e esses super-heróis mascarados. Somos muitas vezes como essas pessoas que usam uma máscara de uma coisa que na verdade não é nada naquilo que está se mostrando. Mas Deus vê o homem interior. E aqui diz: e ainda que o homem exterior se corrompa. Quer dizer, ainda que este homem exterior, cada dia que se passe, venha desfalecer, venha morrer, ainda que ele chegue ao pó da terra, com tudo isso, o homem interior, ele é renovado a cada dia. O que importa, meus irmãos, é o que você é lá dentro do seu coração, que só você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. Isso é o que importa. Isso é o que interessa para Deus. Para Ele é o que interessa. Então, ainda que você seja estragado, ainda que você e eu venhamos desfalecer, morrer, contudo, o que é o verdadeiro, aquilo que está aqui dentro, o Espírito, ele se renova a cada dia de glória em glória, conforme a imagem de Deus. Amém, meus irmãos? E é isso que nós devemos aguardar do Senhor. Verso 16: por isso não desfalecemos. Não, verso 17: porque a nossa leve, olha só, vamos repetir, eu vou ler, os irmãos vão repetir. Porque a nossa leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meus irmãos, a palavra de Deus não pode mentir. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: olha, sabe este problema que você está, essa situação que você se encontra, ele está produzindo algo sobrenatural. Sabe o que é? Um eterno peso de glória. Irmãos, eterno, algo que não passa. Isso que você, aonde você está hoje, onde você se encontra, neste problema aí que você pensou, isso aí está produzindo no homem interior um eterno peso de glória. A palavra de Deus está falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, elevado, sobremodo elevado, algo que eu e você não compreendemos, aquilo que os seus olhos jamais viram, aquilo que os seus ouvidos jamais ouviram, aquilo que jamais penetrou na sua mente. É isso que Deus está fabricando, preparando para você. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aonde está o seu olho? O que você tem visto? Aonde está o seu coração? Jesus uma vez disse: porque aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Como que eu posso saber onde está o meu coração? Onde está o meu coração? A palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida, tanto boas quanto más. Então vamos pensar um pouquinho no nosso coração. O que tem saído do seu coração? Tudo aquilo que você faz sai do seu coração. Tudo aquilo que você pensa, a fonte é o coração, segundo a palavra de Deus. É do coração que vem o bem e que vem o mal. E do coração, quando nós pensamos demais, ele dá à luz aquilo que nós queremos.
A Bíblia diz: ninguém indica de Deus sou tentado, porque nós não podemos ser tentados por Deus, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, somos tentados pelo nosso próprio coração. Aquilo que está dentro do meu e do seu coração, é isso que nos tenta. E você tem obedecido à voz do seu coração? Você tem feito o que o seu coração tem te mandado? Você tem feito o que o seu coração tem te feito imaginar? Muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, no meu caso, como em casa, deu vontade de comer uma carne assada, saiu do meu coração. Meu coração desejou. Aí, se eu tiver dinheiro, o bolso foi lá, comprou, e a gente vai lá, chama os irmãos, né, faz uma comunhão, e é uma bênção, comunhão, vem do coração. Ou muitas vezes eu quero ir passear, vem do coração. Eu quero fazer qualquer coisa, irmão, vem do coração. Por isso a palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida, tanto bem quanto mal. Por isso, guarda de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém, meus irmãos? Vamos então atentar para as coisas que nós não vemos com os olhos naturais. Você olha uma coisa que você deseja, você vê uma Ferrari, você deseja comprar a Ferrari. Você, muitas vezes, um homem vê uma mulher e deseja, e vice-versa. O que tem te tentado? Aonde você tem gastado o seu tempo? O que tem consumido os seus pensamentos? O que você tem pensado? É aí que está o seu coração. O que você, os seus esforços estão aonde? Quando você, não sei, os teus esforços, aí está o seu coração. Jesus disse: aonde está o seu coração, lá está o seu tesouro. O nosso coração tem que estar, ele disse, Jesus quem falou, tem que estar no céu. Nosso coração tem que estar lá. E a Bíblia diz: se já morreste com Cristo, também já ressuscitaste com Cristo. Agora pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo habita com a sua glória, com o seu reino, com a sua luz inacessível. Então, se você já ressuscitou com Ele, agora os seus pensamentos têm que estar no alto. Pensai nas coisas que são do alto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Coisas que nós não vemos, somente pela fé nós vemos. Pela fé nós cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Pela fé eu creio que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, essa que está olhando aqui para mim, amém? É pela fé, as coisas que nós não vemos. Mas se você, meu irmão, minha irmã, tem buscado somente aquilo que você pode apalpar, somente aquilo que você pode pegar, tocar, eu quero te dar um recado. Você está olhando para as coisas que se veem. Essas coisas são passageiras. Essas coisas, com o tempo, elas se desgastam. Com o uso, ela não vai mais funcionar. Então eu quero te dar uma notícia, um conselho: atente para as coisas eternas, aquelas que você não vê. Ontem nós tivemos uma palavra abençoada aqui neste lugar, e nós falamos sobre isso. O pastor Gênesis pregou sobre a conquista da fé, ou, se nós formos traduzir, a conquista das coisas que nós não vemos. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê, é a convicção dos fatos que você espera. Então a conquista da fé, os irmãos que não puderam vir ontem por algum motivo, não fique triste. Vá lá no YouTube e digite Caminho da Vida, Igreja de Células, você vai assistir a palavra, está lá gravada. Amém? Caminho da Vida, Igreja de Células. Ou senão você pode digitar o meu nome lá, Gené Carlos, também vai aparecer. Ou o nome do pastor Gênesis, vai aparecer também. Escute essa palavra. Atente para as coisas que você não vê. Olhe para aquelas coisas que são eternas. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos encerrando. Verso 5, vamos continuar, vamos terminando. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. O que ele falou? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo. O que ele está dizendo? Casa terrestre.
habitação nossa terrestre. Irmãos, nós somos um espírito. Vamos repetir? Nós somos um espírito que temos uma alma, que habitamos no corpo. Amém? Os irmãos compreenderam? Nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos no corpo. Espírito, alma, corpo. No espírito nós temos comunhão com Deus. Na alma nós sentimos as nossas vontades, as nossas emoções. No corpo nós nos locomovemos. Então eu não sou o corpo. Isso aqui que você está vendo não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é aquele que você não está vendo. Por isso ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, como assim esse negócio? A nossa casa terrestre. Então quer dizer que nós. Por que eu falo assim? Digamos que você tem uma casa de praia. Quantos recebem aqui uma casa de praia? Amém, em nome de Jesus. Se a sua casa de praia, se eu falar assim, a minha casa de praia, então isso dá a entender que eu também tenho uma outra casa que não é de praia, não é? Ou se eu falar assim, não, é o meu apartamento. Não é o meu apartamento, não, é a minha casa lá na rua. Então quer dizer que existe outra casa. Então ele fala assim: se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo também é casa, é habitação. Tabernáculo antigamente não tinha casa de pedra, era um tabernáculo, era feito de tendas, de pele, de animal, tal. Este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém, meus irmãos? Então aqui a palavra de Deus diz que ainda se essa carne aqui, essa casa minha casa terrestre, onde eu habito, meu espírito habita, se ela se desfizer, eu tenho de Deus um edifício, algo excelente, algo muito maior, que está onde? No céu, eterno nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O apóstolo Paulo está aqui gemendo. Por que o apóstolo Paulo está gemendo? Porque ele deseja pagar uma conta na segunda-feira? O apóstolo Paulo está gemendo porque ele não realizou ainda o sonho da casa própria. O apóstolo Paulo está gemendo porque ele não conseguiu comprar o carro dos sonhos. Por que o apóstolo Paulo está gemendo? Ele diz, verso 2: e por isso que eu estou falando, por essas coisas que eu acabei de falar, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Desejo do coração. Não é que Paulo estava querendo morrer só para morrer, para se livrar dessa situação. Não, é porque ele amava as coisas celestiais, ele pensava nas coisas que são do alto. Então ele gemia, o íntimo dele gemia por essas coisas. Irmãos, nós temos gemido por essas coisas. O que tem tirado o nosso sono? O que tem tirado a nossa tranquilidade, a nossa paz? O que tem mudado o nosso ânimo? O que tem transformado a nossa vida? O que tem nos angustiado? O apóstolo Paulo estava aqui angustiado, gemendo por uma coisa celestial, espiritual, por estar com o Senhor. Meus irmãos, nós gememos por tantas coisas. Gememos porque não conseguimos passar na prova do Detran, porque não fomos aprovados lá no concurso público, porque não conseguimos pagar a conta. E gememos. Mas quando nós gememos pelas coisas celestiais, se todavia estando vestidos não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nessa casa, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Não porque queremos morrer, não é porque eu quero morrer, quero morrer, não é por isso não, mas é porque eu quero ser revestido daquilo que é verdadeiro. Eu quero ser revestido daquilo que é eterno, daquilo que nós não vimos, daquilo que não passa, da vida de Deus.
para que o mortal seja absorvido pela vida. É esse o propósito, para que saia aquilo que é mortal e que aquilo que não é mortal, aquilo que é imortal, tome posse. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, a garantia. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Vamos repetir? Por isso estamos sempre de bom ânimo. Aleluia. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Amém, irmãos? Como que nós andamos? É por fé. O que é a fé? É a certeza do que não vemos. O que você tem visto? Só problemas? Então você não está andando por fé. Vamos andar por fé. Vamos andar pelo que não vemos. O que nós não estamos vendo? Nós já estamos visualizando pela fé a nossa salvação, a nossa conquista, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa prosperidade. Vemos pela fé e não os problemas que estamos nele, em nome de Jesus. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. O apóstolo Tiago diz: feliz, bem-aventurados sois quando passardes por várias tribulações. Temos que nos gloriar. Romanos capítulo 5, 15 diz que temos que nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação gera a esperança a paciência, a paciência a fé, e nós somos aperfeiçoados nessas coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele foi aperfeiçoado naquilo que Ele sofreu, naquilo que Ele padeceu. Ele chegou à estatura da varonilidade perfeita. Ele foi declarado perfeito por causa do sofrimento. Não devemos nos iludir, não devemos baratear o Evangelho, não devemos nos iludir com aquelas coisas que o Evangelho tem se tornado ultimamente, de que nós não devemos passar por problemas, por dificuldades. Mas nós devemos sim acreditar que na tribulação o Senhor nos ajuda. Ele entra conosco na tribulação, Ele nos prospera, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós oramos neste momento, crendo na palavra do Senhor, crendo que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor tem passado conosco neste vale de sombra, de morte. Mas nós cremos também que o Senhor nos tirará deste lugar de problema, de aperto, de tribulação. E eu profetizo, como homem de Deus, como igreja do Senhor, como um profeta desta geração, eu profetizo: o problema que você está, ele tem um tempo, e esse tempo já foi determinado pelo Senhor, e o Senhor tomará em suas mãos, e Ele vai te arrancar, e Ele vai te arrebatar deste problema, em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura, recebe o livramento, recebe a prosperidade do Senhor pela fé, pelos olhos da fé. Eu vejo a glória do Senhor sobre a sua vida, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, por isso é que falamos, nós cremos, por isso é que profetizamos. Se você também crê, não feche a sua boca, não cale a sua boca, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, filho do homem, sobre este vale de ossos secos. Profetiza, em nome do Senhor Jesus. Profetiza, igreja. Glória a Deus. Então pode sentar um minutinho. Queria compartilhar
como de vários, Deus tem feito na minha vida. Ainda vamos ter oportunidade de falar demais. Mas eu queria testemunhar